E aí, galerinha guerreira, tudo bem com vocês? Finalmente chegamos ao modernismo terceiro tempo. Nessa nossa sequência de escolas literárias que nós vamos estudando desde o trovadorismo, estamos chegando na reta final. Vamos falar agora sobre o terceiro tempo do modernismo brasileiro. Mas antes, aquele recadinho, se você ainda não é inscrito no canal, corre lá, se inscreve, aciona o sininho, assim você recebe as nossas videoaulas semanais e fica por dentro do melhor canal de português da internet, ok? E não deixa de acessar também a nossa plataforma vestibularenem.com.br. Lá tem muitos exercícios, tudo gratuito que vai complementar aí o seu estudo, ok, gente? Bom, o modernismo brasileiro ele está dividido em três períodos. Nós já vimos as aulas do primeiro e do segundo período. O primeiro tempo modernista começa com a semana de 22, vai até 1930, é um período curto, mas extremamente importante, né? O período do Mário, do Oso, Bandeira. Depois tem o segundo tempo, que é a literatura social, pega de 1930 a 1945, né? Aí também você tem grandes autores, na poesia tem o Drummond, na prosa tem o Graciliano Ramos, e aí nós chegamos no terceiro tempo modernista. O terceiro tempo modernista, de uma maneira geral, ele começa em 1945, com o final da Segunda Guerra, e vai até o final da década de 70. A gente coloca aqui mais ou menos 1980. Não tem uma data específica cravada, né, pela crítica, mas é mais ou menos a produção entre a segunda metade da década de 40 e a década de 70, até o final da década de 70 ali. Certinho? Bom, aqui nós vamos ter grandes autores e produções muito específicas, movimentos, principalmente na poesia, muito específicos. Mas antes da gente falar sobre isso, vamos falar um pouco sobre as características gerais. Você sabe que sempre que a gente fala de uma escola literária, a gente procura mostrar para você o contexto sociopolítico e o contexto cultural desse momento, porque, obviamente, as obras retratam essa realidade sociocultural. Então vamos lá. Bom, como eu falei para vocês, esse período começa imediatamente após o final da Segunda Guerra Mundial, que você sabe, terminou com a explosão das bombas atômicas, e isso criou uma divisão do mundo em dois polos. O polo capitalista, liderado pelos Estados Unidos, e o polo socialista, liderado na época pela chamada União Soviética. E houve uma corrida armamentista. Então entramos num período que foi conhecido como Guerra Fria. Criava-se uma tensão muito grande, porque cada vez se produziam mais armas atômicas, e isso criava, né, uma expectativa muito negativa, uma tensão, uma angústia muito forte sobre a possibilidade de repente, né, estourar uma terceira guerra com bombas atômicas e tal, e isso poderia ser catastrófico. Esse período ficou conhecido como Guerra Fria, essa dicotomia entre o capitalismo e o socialismo. E isso deu muito pano para manga, muita coisa foi produzida no cinema, né, em todas as artes aí, na literatura também, em cima dessa realidade, né, de conflito entre essas duas grandes potências. Falando um pouco mais aqui do Brasil, nós vamos ter nesse período aí, primeiro, o chamado desenvolvimentismo brasileiro, né, década de 50, aquela coisa do Juscelino, 50 anos em 5, a construção de Brasília e tal, e logo em seguida nós vamos ter a ditadura militar, iniciada ali no início da década de 60, né, tanto a euforia inicial da década de 50 quanto a ditadura militar da década de 60 a 70 acabaram também influenciando muito a produção artística desse período. Em termos literários, falando agora mais especificamente, né, do que nos interessa aqui, a literatura, nós temos nesse período aí, primeiro, uma tendência ao experimentalismo linguístico, ou seja, os autores dessa época, tanto da prosa quanto da poesia, tinham uma tendência natural a fazer experiências com a linguagem, buscar formas inovadoras, originais, criativas de se expressar. O grande artífice desse experimentalismo linguístico é, sem dúvida nenhuma, Guimarães Rosa. Guimarães Rosa praticamente refez toda a linguagem, recriou toda a linguagem na sua produção literária. Mas isso também aparece na Clarice, isso também aparece no João Cabral, depois a gente vai ver isso aí. Nós vamos ter aqui também um processo de investigação existencial, também chamado de intimismo psicológico. Como eu falei, é um período marcado por grandes angústias, né? Por quebra de expectativas, enfim. Há uma tendência natural a se fazer uma arte, uma literatura que busca compreender
a relação do homem com a sua realidade e consigo mesmo. Uma investigação da própria existência, voltando-se muito para a intimidade psicológica dos personagens. A grande mestre nisso é Clarice Lispector. A gente vai falar sobre ela também. E aí nós temos também algumas produções mais específicas. Então nós temos, por exemplo, o concretismo na poesia. Nós vamos ter o surgimento da chamada crônica artística. A crônica já existia, mas agora ela tem um aspecto mais artístico. E temos um movimento na década de 70 que ficou conhecido também como poesia marginal. Nós vamos falar sobre tudo isso. Os três grandes autores desse período são, na prosa, Guimarães Rosa e Clarice Lispector, e na poesia o grande destaque, um dos maiores poetas da literatura de língua portuguesa, João Cabral de Melo Neto. Esses são os três grandes autores, aqueles que mais frequentemente são cobrados quando se fala de modernismo terceiro tempo. Mas como eu falei, nós temos alguns movimentos paralelos que costumam ser cobrados também. Então nós vamos fazer o seguinte, ó. A gente vai deixar esses autores para a segunda aula. Nós vamos dividir Modernismo Terceiro Tempo em duas aulas. Nessa primeira aula, nessa aula 1, nós vamos falar mais especificamente sobre a poesia marginal, sobre a crônica artística e sobre a poesia concretista. Ou seja, poesia concreta, o concretismo. E vamos começar, vamos pegar cronologicamente. Então nós vamos começar com o concretismo. O concretismo foi um movimento que surgiu na década de 50 e meio que revolucionou a produção da poesia. E se estende até os dias de hoje. Hoje nós temos muito chamado neoconcretismo, frequentemente cobrados aí no Enem, nos vestibulares e tal. E o que é o concretismo? Bom, em primeiro lugar você tem que entender que o concretismo propõe a abolição do verso tradicional. E o que você entende por verso tradicional? Aquele verso que aparece na horizontal e que você lê da esquerda para a direita. Isso é o verso tradicional. Ele está na horizontal, você começa a ler da esquerda para a direita. Ué, professor, mas pode ser diferente? Pode. O concretismo mostrou que pode. No concretismo, por exemplo, você tem versos que estão na vertical. É um verso de cima para baixo só. Você tem versos na diagonal, por exemplo, mostrando a chuva, né? Os versos mostram como se fossem os pingos de chuva caindo. Você tem versos que formam círculos, né? Que você tem que ir fazendo um movimento, quase dar um torcicolo para acompanhar esses versos. Depois a gente vai ver alguns exemplos aí. Então, a primeira coisa do concretismo é isso. Rompe com o verso tradicional. Um outro elemento do concretismo é o aproveitamento do espaço branco da página. Aquele espaço que fica em branco, o concretismo, de alguma forma, ele quer aproveitar, seja com imagens, seja com uma cor, com uma textura diferente, enfim, algo que tenha significação. Explorar esse espaço que antes ficava morto ali no poema. A disposição geométrica dos vocábulos e versos é uma outra característica do concretismo. Tá? Eles dispõem os versos, né, os vocábulos, de maneira a criar imagens, a criar formas mesmo. Como eu falei, eles vão formando, né, por exemplo, tem um poema que ele vai formando uma espécie de rosa, né? Quando você vê, parece a pétala de uma rosa. E são os versos, da maneira como eles estão dispostos na página, que formam essa imagem aí. Então tem versos que formam o telhado de uma casa e assim por diante. Então é a exploração dessa distribuição, né, espacial, geométrica aí dos vocábulos. O conteúdo é muito voltado para os aspectos sonoro e visual. Então uma exploração mais intensa da sonoridade, mas principalmente do aspecto visual. A poesia ela passa a significar também pelo impacto visual da sua distribuição, né, dos vocábulos, da exploração do espaço em branco e tal, volta-se muito para esse aspecto visual aí. O uso de neologismos é uma outra característica muito forte do concretismo. O que é um neologismo? É a criação de uma nova palavra. Então eles inventam palavras, né, a partir de palavras existentes, eles criam uma nova palavra aí. E a ruptura com a sintaxe. A sintaxe tradicional acaba rompida, seja pela quebra dos vocábulos, né, pela quebra da sequência da frase, enfim. A ideia é romper com aquilo que era tradicional. Vamos dar uma olhadinha em alguns exemplos para ficar mais claro para vocês? Olha só. Aqui você tem dois exemplos daquilo que eu falei para vocês, dessa distribuição, né, espacial dos versos. Olha só. O infinito dos seus olhos me faz
encontrar o infinito dos seus olhos, me faz encontrar o infinito, e forma aquele símbolo de infinito. Percebeu do que eu estou falando? Olha essa outra aqui, ó. Minha chave já não abre a sua porta. E a maneira como está distribuído, né? Mais alguns aspectos gráficos aqui dão a impressão de uma chave. Tá? Isso é próprio da chamada poesia concretista. A exploração, principalmente visual, né? Através da ruptura com o verso tradicional. Quer mais? Olha isso aqui, ó. O poema todo é a palavra lixo. Só que se você aproximar, você vai ver que as letras da palavra lixo estão formadas pela palavra luxo. Então o L é uma sequência da palavra luxo, o I, o X, o O. Ou seja, essa dicotomia entre lixo e luxo é a expressividade desse poema, explorando esse aspecto visual aí. Mais um. Essa aqui é famosíssimo, né? Todo mundo já viu isso aqui. O poeta pegou o slogan da Coca-Cola, que durante muitos anos foi o slogan oficial da Coca-Cola, beba Coca-Cola, e em cima disso, né, usando essas mesmas palavras, essas mesmas letras, ele criou um poema. Beba Coca-Cola, babe cola, beba coca, babe cola, caco, caco, cola, cloaca. Sabe o que é cloaca, né? Então, há uma crítica feita a partir desse slogan. E quando você olha, principalmente aqui o aspecto visual, quando você olha, não tem como você não associar com as cores da Coca-Cola. Observem que esse poema, originalmente, foi exigido que ele fosse publicado assim, as letras em branco e o fundo vermelho, para associar com a Coca-Cola. Certinho? Isso é a poesia concretista. Hoje nós temos o chamado neoconcretismo, temos grandes poetas, Arnaldo Antunes, ele mesmo, dos Titãs, hoje um grande poeta, usa muito, né, do chamado neoconcretismo. Fica esperto porque isso cai bastante nos vestibulares e no Enem. Outro movimento desse período, né, que a gente chama de terceiro tempo modernista, é a chamada crônica artista, que começou, né, se desenvolveu principalmente na década de 60. Vejam, a crônica não nasceu na década de 60. A crônica existe desde que a literatura existe. É uma forma de texto literário. A crônica já era escrita pelo José de Alencar, pelo Machado de Assis e tal. E tem alguns aspectos que se mantiveram dessa crônica tradicional. Por exemplo, a crônica ela é feita acima de uma temática do momento. Ela é um texto muito perecível. O sentido dela está muito atrelado ao acontecimento do momento. Tá? Então, geralmente ela é diária, né? Feita em cima daquilo que está acontecendo ali. Por isso, ela tem uma circulação rápida. Ela sempre foi associada a mecanismos de circulação rápida. Jornais, revistas e hoje a internet. Tá? Porque como eu falei para vocês, uma crônica escrita hoje, daqui uma semana ela não vai ter o mesmo efeito, ela não vai ter o mesmo sentido. Ela precisa estar atrelada ao acontecimento do fato em si. Se ela passa um tempo, ela já perde um pouco da sua força, da sua expressividade. Uma outra característica que se mantém da crônica original é o posicionamento crítico subjetivo, ou seja, na crônica, o autor do texto coloca o seu posicionamento crítico. Machado de Assis, quando fazia suas crônicas, se posicionava criticamente sobre aquele assunto que ele estava abordando. José de Alencar, os grandes autores faziam isso. O que nós temos de novidade no que nós chamamos agora de crônica artística? E aqui um detalhe, gente. A crônica artística hoje é o texto preferido dos brasileiros. Talvez você não tenha noção disso. Mas o texto mais lido, mais apreciado pelos brasileiros hoje é a crônica artística. É aquele texto curto que geralmente ele lê no jornal, na internet, na revista e tal. E os cronistas modernos, depois a gente vai mostrar para vocês, são hoje os autores literários mais lidos pelos brasileiros. O que passou a ser novidade, que a gente passou a chamar de crônica artista? Primeiro passou a explorar mais o lado emotivo do texto. A crônica original ela tinha um aspecto mais jornalístico, mais informativo mesmo. A crônica artística, a chamada crônica moderna, ela tem um lado mais lúdico, mais de diversão, de explorar as emoções, que é mais próprio mesmo do texto literário, que é uma forma de expressão artística, daí a expressão crônica artística. Para atingir esse lado mais emotivo, né, do leitor,
O artista, né, a partir da década de 60, os cronistas passaram a ter uma preocupação artística com a linguagem e com a temática abordada. Então passaram a abordar isso dentro de um aspecto mais fictício, de um trabalho mais artístico mesmo. Ou seja, buscando fazer um texto agradável, um texto envolvente, um texto emocionante para o leitor. Resultado, como eu falei para vocês, hoje o tipo de literatura preferido do brasileiro é a crônica artística. Quando eu te mostrar os principais autores, você vai ver do que eu estou falando aí. Olha só, aqui nós temos alguns, né, dos vários autores de crônica, né, que se destacam aí. Mais antigos, aí nós temos o Rubem Braga, né, que é lá da década de 60 e tal, depois o Nelson Rodrigues, depois nós chegamos no Luiz Fernando Veríssimo. Quem nunca leu um texto do Luiz Fernando Veríssimo? É o grande cronista do final do século XX, início do século XXI agora. E para você ver como isso é uma coisa que vai se renovando, nós podemos destacar hoje o Gregório do Vivier como sendo também um autor de crônica artística. E aí mostra também esse processo de evolução, né? Porque o Gregório ele já faz uma crônica mais falada. Os textos que ele faz, né, misturando humor com crítica política e tal, acabam sendo muito mais ouvidos do que lido. Tem o texto lido também, tem o texto que ele publica, né, no seu blog e tal, mas ele acaba se destacando muito porque ele é um ator, né, e aí ele acaba se expressando através do seu programa de televisão. Então, retomando aí, o que é uma crônica artística? É uma crônica tradicional, né, voltada, feita em cima de um fato do cotidiano, através de um veículo de circulação rápida, em que o autor expõe o seu ponto de vista, como já faziam os cronistas tradicionais. A crônica artística ela dá um trabalho artístico em cima disso, então ela explora mais a emoção, ela faz um trabalho artístico com a linguagem e com a temática. E acaba sendo o texto mais lido pelos brasileiros hoje e, consequentemente, um dos textos mais frequentemente cobrado nos principais vestibulares e no Enem. Vale a pena ficar esperto em relação a isso. E para encerrar, a gente tem que falar um pouco sobre a poesia marginal, que ocorreu basicamente na década de 70. A década de 70 é o auge da ditadura, da repressão pela ditadura. Então, em consequência da ditadura, havia muita censura. Os artistas não conseguiam se expressar livremente porque eles acabavam caindo nas garras da censura militar. E aí começou a surgir uma literatura subversiva que escapava dessa censura porque não passava pelos meios oficiais de produção e distribuição. Era uma produção artesanal, ou seja, o próprio artista produzia o seu livro. Essa geração, né, da poesia marginal é conhecida também como geração mimeógrafo, porque na época a principal forma de você reproduzir um texto era através do mimeógrafo. Se você não sabe o que é isso, procura na internet que você vai ver do que eu estou falando aí. Na época era difícil a impressão, o xerox e tal, então o mimeógrafo era a principal forma de reprodução de texto. Por isso eles são chamados de geração mimeógrafo. Claro, era uma edição limitada, né? Poucos exemplares, porque tudo era feito artesanalmente. E também não havia muita preocupação linguística, quer dizer, não havia um trabalho, uma elaboração linguística muito forte em cima disso. A ideia mais era fazer aquela coisa meio subversiva mesmo, com uma linguagem mais simples, mais próxima do público-alvo ali, né, que eram os jovens, né, a população mais antenada ali. Havia a clandestinidade, ou seja, eles não apareciam na mídia, por isso eles não sofriam a censura, né? E a principal forma de distribuição deles eram nos shows artísticos, na porta do cinema, na porta do teatro, nas portas das universidades. Eles confeccionavam seu livrinho, né? Grampeavam e iam lá e vendiam um a um. Alguns desses artistas acabaram depois sendo descobertos, né? Se destacando, indo para os meios tradicionais de produção, né? Já depois da censura, e aí esse movimento, na década de 70, ficou conhecido como poesia marginal, no sentido que ficava à margem da sociedade, da estrutura social de produção literária da época. Alguns autores desse período que se destacaram aí: o Chacal, o Paulo Leminski, Cacaso e a Ana Cristina César. A Ana Cristina César hoje está em grande destaque porque a sua obra, né, que contém praticamente toda a produção dela,
está indicada como leitura obrigatória na Unicamp. Não é uma poesia fácil, mas é uma poesia muito densa, muito profunda. Lembra um pouco a Clarice Lispector na prosa. E falando de Clarice Lispector, nós vamos encerrando essa aula e fazendo o gancho para a aula número 2, onde nós estaremos falando sobre os principais autores desse período, que são Guimarães Rosa, Clarice Lispector e João Cabral de Melo Neto. Certinho? Veja, para você aprofundar isso, não deixe de visitar a nossa plataforma e fazer os exercícios sobre o concretismo, sobre a poesia marginal e sobre a crônica artística. Ok? Um abraço!